Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito da base do Cruzeiro, onde o Ricardo Rocha falou sobre a importância do Cruzeiro revelar jogadores, que é uma das salvações para o clube. A respeito também do caso envolvendo o Henrique, que já está em estágio final de recuperação da lesão, e quanto tempo ele já deve voltar a fazer atividades físicas na Toca da Raposa. A respeito também do Luxemburgo, que evitou de falar em contratações de reforços e o que ele disse quando foi perguntado a respeito disso, além também do caso envolvendo o Dedé, essa história falada, que foi até confirmado pelo Jesse Carvalho na última semana, que ele pode render 30 milhões de Cruzeiro de uma forma bem inesperada por meio da justiça, tá? Mas antes de começarmos, já aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas. O primeiro é para o Gleidmar Fernandes, lá de Uberlândia, aqui em Minas Gerais, valeu demais. E o outro salve é para a Aparecida Teixeira, na cidade de Araçuaí, Minas Gerais. Muito obrigado aí também. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, já deixa aqui seu comentário aqui embaixo, que eu vou selecionar dois de vocês e vou mandar um salve, beleza? E antes de ir para o vídeo, tem um recado importante para vocês a respeito do Futebol Team, patrocinador aqui do canal, que está liberando aqui as últimas 17 vagas para o jogo. Ele que você pode jogar online com seus amigos, montar sua equipe, treinar e evoluir seu personagem. Jogo bem interessante que eu recomendo vocês darem uma olhada, que vai estar aqui no link na descrição e também no primeiro comentário fixado, tá? Essas últimas 17 vagas aqui disponíveis para os inscritos do Cruzeiro News, já foram mais de 60 pessoas que baixaram o aplicativo. Valeu demais aí a todos vocês. E caso você esteja assistindo e ainda não baixou, eu recomendo você dar uma baixada aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Então vamos para as notícias. Bom, vamos começar falando sobre o Ricardo Rocha, ele que deu uma entrevista nessa última segunda-feira falando sobre a salvação do Cruzeiro, que seria a base, tá? Ele citou alguns exemplos, por exemplo, igual o Atlético Paranaense, o Fluminense e também o Flamengo, que se salvaram, conseguiram um valor gigantesco com transferências nesses últimos anos, tá? Eu vou deixar aqui aparecendo na tela agora e vou ler junto com vocês o que ele disse quando foi perguntado, abre aspas. Sempre digo nas entrevistas aqui que a salvação do futebol brasileiro está na base. O faturamento do Flamengo na época foi de 980 milhões de reais, 350, 400 milhões, foi de venda de jogadores da base. O São Paulo, a venda do Antony e agora alguns jogadores foram vendidos. Sabem quem mudou tudo isso? A base. Hoje a salvação é a base, sim. Se não fosse a base, muitos clubes estariam falidos. Fecha aspas. E é um exemplo gigantesco de que o Cruzeiro não dá conta de conseguir vendas com jogadores da categoria. Isso porque, só para você ter uma noção, o Cruzeiro ano passado foram 23 milhões de reais com venda de jogadores. A maioria, mais de 95%, foi de jogadores revelados aqui na Toca da Raposa. O valor mais alto foi referente ao Kaká, que o Cruzeiro negociou ele ali um valor interessante, próximo dos 11 milhões de reais. E tem outros jogadores que saíram ainda, igual o Caio Rosa, que foi um valor bem baixo, 4 milhões e 300. E outros como, por exemplo, o Edu, que foi também para o Atlético Paranaense, tá? E você vê que o Cruzeiro não consegue fazer grandes vendas, até mesmo jogadores da base igual o Maurício. Fez um negócio bem ruim em relação a abrir mão de mais de 40% do percentual dele por conta daquela troca com o William Potker. Nem foi tão ruim a ida dele para o Internacional, mas no Cruzeiro ter abrido mão de um percentual bem grande do jogador, atualmente só tem 30%, também por ter trocado 10% em troca do Bruno José, que até que foi um bom negócio. Enfim, mas em relação à venda de jogadores, o Cruzeiro há muito tempo não consegue vender um jogador mais do que 20 milhões de reais revelado pela categoria de base. Até pode deixar aqui nos comentários qual que foi o último. Realmente tem tanto tempo. Se eu não me engano, o último foi ali, naquela época do Lucas Silva, do Vinícius Araújo, e que depois disso, o único as transferências grandes foi de jogadores já que chegaram no Cruzeiro, que não foram revelados por aqui, como foi no caso recentemente do Arrascaeta, vendido por mais de 70 milhões de reais para o Flamengo. Mas o assunto que eu queria falar com vocês é a respeito do Henrique, ele que passou por uma cirurgia que fez nesse último sábado, mas processo de cicatrização da cirurgia que ele tinha feito no joelho direito ainda em fevereiro.
A iniciativa dessa recuperação é de que no máximo em 2 semanas ele já esteja treinando, fazendo um trabalho de fisioterapia aqui na Toca da Raposa. Inclusive, assim, o último jogo dele pelo Cruzeiro foi lá em outubro ainda do ano passado, quando teve essa lesão. O Cruzeiro que tentou, assim, recuperar o jogador sem fazer cirurgia, o que acabou não sendo possível e deu um atraso para essa volta dele. Porque se já tivesse iniciado a cirurgia, possivelmente ele já teria voltado alguns 2, 3 meses atrás. E para você ter uma noção, o Cruzeiro ficou novembro, dezembro, janeiro, quase 4 meses até fazer a cirurgia realmente no jogador. Foi o Sérgio Campanella que fez a cirurgia nele. Foram aí 4 meses até fevereiro, e desde fevereiro até agora, né? Vai iniciar o trabalho apenas em setembro de fisioterapia. Eu vejo que é um jogador que vai voltar ali final de setembro, início de outubro, para algumas atividades com bola e quem sabe já voltar aos gramados, tá? Ainda tem uma dúvida muito grande se ele vai continuar aqui ou não. Pelo menos os últimos treinadores, quando estavam aqui no Cruzeiro, sempre falou que iria usar ele, como foi no caso do Felipe Conceição. O Moser nem chegou a ter tempo muito aqui, né, de falar em volta do Henrique, mas não tenho dúvidas que ele iria falar que era um jogador importante por ter toda essa representatividade. Mas é um jogador que dentro de campo tem rendido absolutamente nada e tem um salário bem alto, né, pela realidade hoje do Cruzeiro. Então, assim, não sei se a Raposa já vai tentar arrumar um clube para ele por agora, até porque tem que ver essa questão física que até ele voltar a ter condições igual ele estava antes, vai demorar um bom tempo. Ano passado mesmo ele fez apenas 20 partidas, somando assim a passagem dele no Cruzeiro e também no Fluminense, bem diferente de números das últimas 6 temporadas praticamente, que ele fazia em média 43, 53 jogos e vinha de uma sequência como titular absoluto do Cruzeiro, mesmo naquela época ele tendo tipo 34, 35 anos de idade, tá? E vocês, quando o Henrique voltar, você acha que ele deveria continuar aqui no Cruzeiro? Você acha que não? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, porque eu quero saber o que vocês acham a respeito assim da volta do volante. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim, do Luxemburgo, ele que em entrevista coletiva depois do empate diante do Sampaio Corrêa evitou a projeção de reforços para essa temporada e também ressaltou assim, a importância de alguns jogadores dentro do grupo, esses que vinham tendo poucas oportunidades e que ele pretende assim, utilizar bem mais do que, por exemplo, o Moser vinha usando, tá? O treinador destacou que a prioridade tem sido em estudar o grupo do Cruzeiro e eu tenho a impressão de que mesmo se o Luxemburgo tivesse essa opção de fazer contratações, o Cruzeiro ainda não teria anunciado ninguém nesse momento, porque estaria realmente estudando o time para ver quais posições o Cruzeiro vai precisar de reforços ou não. Quem sabe o pagamento, se ocorresse até em setembro, o Cruzeiro traria ali alguns reforços que seriam a pedido do Luxemburgo e eu acho que daria uma diferença bem positiva para esse grupo. Quando ele foi perguntado, ele falou o seguinte, abre aspas, não adianta falar em transferência se ela não pode ser feita por enquanto, fecha aspas, e falou assim sobre dar oportunidades mais para alguns jogadores, que eu vou falar agora há pouco. Mais um ponto aqui, foi contratado pelo Cruzeiro, mas ainda tem essa questão que está impossibilitado de registrar ele a respeito do Diogo Vitor. Nem sei se ele teria tantas oportunidades assim, mas podia vir a ser mais uma opção, porque o Cruzeiro contratou ele, né? Quando podia registrar o vínculo ainda, mas o Cruzeiro nem tinha assinado um contrato com ele, que foi anunciado na última semana, porque ainda tinha dúvidas do seu condicionamento físico. Tem no caso do Keké ainda, jogador que deve voltar a atuar em setembro, e ele é um cara que eu tenho uma expectativa muito boa de ver como que vai ser essa sua passagem aqui no Cruzeiro. Ele que deu mais oportunidades para jogadores que não estavam tendo tantas chances com o Moser, como foi no caso, por exemplo, do Adriano, que jogou bem nessas últimas partidas. Eu acho até que ele merece um espaço no time titular, e também do Dudu, que já foram 2 partidas no comando do Luxemburgo, e é um jogador que realmente, jogando ali com uma certa frequência, vejo que pode dar um resultado bom, porque chegou recentemente também, né? Não tem como dar uma avaliação completa com ele, além também do Claudinho, que jogou bem nessa última partida, teve um desempenho bem interessante, o Claudinho bem melhor do que eu estava esperando, por exemplo, daquele jogador que tinha chegado no Cruzeiro ainda no ano passado e fez pouquíssimas partidas pela Raposa, né? Se eu pegar aí, não foram nem 30 partidas no Cruzeiro e é um jogador ainda bem novo com potencial de revenda gigante no futuro. E você acha que o Cruzeiro, por exemplo, pagando esse transfer ban, quais posições você traria reforços para esse time? Eu focaria mais em relação à zaga e pontas, 2 posições que o Cruzeiro tem penado bastante nessas últimas rodadas. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Dedé, ele que não tem necessariamente a ver, né? Tipo,
teve um processo dos empresários que pagaram a vinda dele para o Cruzeiro, que oficializaram esse processo na justiça nessa última semana, cobrando 330 milhões de reais. Vocês vão lembrar que quando surgiu essa especulação, realmente já tinha dado esse prazo de 5 dias, senão iria entrar esse processo na justiça, e era 5 dias para o Cruzeiro pagar 330 milhões. Eu até disse aqui para vocês que se fosse 33 mil para o Cruzeiro pagar em 5 dias, sendo que o processo nem estava na justiça, tenho certeza que não pagaria do mesmo jeito. E como os empresários tinham falado, levou na justiça realmente esse caso, e o Jaircy Carvalho, antes de ser oficializado esse processo oficial na justiça, já tinha falado que as provas, por exemplo, para eles comprovar que o Cruzeiro rescindiu o contrato e tudo mais, bem vagas, e que caso leve-se esse valor todo na justiça, quem perde essa ação teria que pagar algo próximo de 10 milhões ou 10% do valor cobrado. Então, 330 milhões, esses empresários, caso perdessem, teriam que pagar 33 milhões de reais ao Cruzeiro. Por exemplo. Então, uma ação de 330 milhões, eles teriam que pagar 33 milhões, 10%. Então, eles não são doidos de entrar na justiça sabendo que não vão ganhar absolutamente nada. Algo que foi bem parecido, por exemplo, com o Dedé, que se vocês for lembrar, ele tinha acusado o Cruzeiro de algumas coisas ano passado, e o juiz do caso deu o voto contra o Dedé e até obrigou que ele pagasse, por conta das despesas que tinha gasto com o Cruzeiro e tudo mais, um valor que foi bem interessante naquela época, e que depois disso o Dedé até revisou o que ele estava cobrando na justiça, tá? Não sei se esse valor realmente chegaria, eu acho que não, tipo, se fosse um processo que realmente o Cruzeiro ganhasse, quem sabe ali 10% desse valor em cima desse valor, né? Tipo, 3 milhões e 300 mil, mas por conta também dos gastos que o Cruzeiro vai ter ao longo desse processo. E também por se tratar de justiça, eu vejo que esse valor aí de 330 milhões, até esse negócio ser julgado, no mínimo em 2022, e vai ser um processo também que vai se arrastando aí pro longo dos anos. E só para vocês terem uma noção, eles que cobravam porque o Cruzeiro rescindiu o contrato com o Dedé, e estava naquela cláusula assinada lá em 2013 de que se tivesse uma rescisão de contrato, o Cruzeiro teria que pagar ao grupo dos empresários que compraram o jogador cerca de 330 milhões de reais. Mas a grande questão é que já teve renovações de contrato. Aquele primeiro vínculo era até 2017, se eu não me engano. O Cruzeiro já renovou esse contrato 2 vezes antes de ter essa rescisão. Então é algo que facilita bastante a vida do Cruzeiro, porque se fosse aquele vínculo inicial, não tenho dúvidas nenhuma que o negócio está no acordo, seria um valor gigantesco que o Cruzeiro teria que pagar, uma bobeira gigantesca, tá? E vocês, deixem aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer a respeito disso. Tenho certeza que vai ser uma novela bem grande essa ainda do Dedé, e esse valor cobrado pelos empresários, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma no vídeo que eu postei hoje mais cedo, onde eu falo a respeito do Alexandre Matos, que definiu o seu futuro, possivelmente já está acertado com o clube. Recomendo vocês darem uma olhada. Também no vídeo de ontem que eu respondi algumas perguntas de vocês a respeito do Diogo Barbosa. Será que o Grêmio também tem chance de ser rebaixado? A equipe está bem afundada na zona de rebaixamento. Recomendo vocês darem uma olhada, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!